Quando se fala em fundos imobiliários, com certeza um dos mais lembrados é o MXRF11. Esse fundo é muito famoso porque ele tem um custo de aquisição baixo e ainda paga bons dividendos. Mas mesmo assim, existem outros fundos imobiliários muito parecidos com o MXRF11 que são mais baratos do que ele e ainda pagam mais dividendos. É por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês dois fundos imobiliários que são mais baratos que o MXRF11 e ainda pagam mais dividendos do que ele, que vão te possibilitar diversificar melhor a sua carteira de fundos imobiliários e também aumentar a sua rentabilidade. O fundo Maxi Renda, ou MXRF11, é um dos fundos mais antigos da Bolsa Brasileira, além de ser o fundo que tem mais cotistas. Ele é um fundo de base 10, ou seja, que é negociado por volta dos R$10. Isso faz com que o fundo imobiliário seja muito mais acessível. Tudo isso que eu disse, juntado a uma ótima gestão e administração no fundo, faz com que ele seja um dos mais famosos da Bolsa Brasileira. No dia que eu gravei esse vídeo, o fundo MXRF11 estava sendo negociado por R$10,15. Apesar de ser um preço baixo, não significa que essa cota desse fundo estava sendo vendida barato, até porque o P sobre VP dele estava acima de 1. Então é por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês dois fundos imobiliários que no momento que eu estava gravando o vídeo, eles estavam negociados por um valor abaixo do MXRF11 e mesmo assim pagando uma rentabilidade maior, o que traz uma alternativa de investimento. Só queria lembrar vocês, pessoal, que as informações que eu estou trazendo nesse vídeo são a custo de curiosidade e informação. Eu não estou dando nenhum tipo de recomendação de investimento. Além disso, no final desse vídeo, eu vou trazer para vocês o quanto vocês ganhariam se tivessem investido no MXRF11 comparado a esses dois fundos que estão pagando mais do que ele e tem um custo menor de aquisição. Antes da gente falar sobre esses dois fundos imobiliários, vamos entender como que funciona a composição do fundo Maxi Renda. Ele é um fundo que investe em dívidas do setor imobiliário, que a gente chama de CRIs, e ele tem uma liquidez aproximadamente diária de 11 milhões. Só para vocês terem uma ideia do tamanho disso, ele só perde em liquidez para outros dois fundos da Bolsa de Valores. Isso significa que facilmente você consegue comprar e vender uma cota desse ativo. Além disso, o último rendimento pago foi de 10 centavos e o acumulado nos últimos 12 meses foi de 12,71% de dividend yield. O fundo ele tem um patrimônio líquido de 3,3 bilhões e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,76. Isso dá um P sobre VP de aproximadamente 1,04. P sobre VP é um indicador que mostra se a cota está sendo negociada abaixo ou acima do seu valor patrimonial. Se o P sobre VP for abaixo de 1, significa que você vai pagar mais barato do que essa cota vale. E se o P sobre VP for maior do que 1, significa que você vai pagar mais caro do que a cota vale. Como é o caso do MXRF11. O valor patrimonial por cota é R$ 9,76, mas ele está sendo negociado na bolsa por R$ 10,15. Significa que você vai estar pagando mais caro do que ela realmente vale. Em relação ao valor da cota do fundo Maxi Renda, nas últimas 52 semanas ele teve uma mínima de R$ 10,14 e uma máxima de R$ 11,12, registrando nos últimos 12 meses uma queda de um pouco mais de 6% no valor da cota. Agora falando sobre a composição da carteira do fundo MXRF11, 73% está investido em CRIs, 9% estão investidos em permutas financeiras, 13% estão investidos em outros fundos imobiliários e 5% estão em caixa. Sendo que na parte de CRIs, 65,83% são indexados ao IPCA e o restante dos CRIs são indexados ao CDI. E agora eu vou revelar para vocês os dois fundos imobiliários que estão pagando mais do que o MXRF11 e estão mais baratos do que ele. E o primeiro fundo imobiliário que eu quero revelar para vocês é o VG11. Ele também é um fundo de papel que investe em dívidas do setor imobiliário. E quando eu gravei esse vídeo, o valor da cota desse fundo estava sendo negociada por R$ 9,79. Esse fundo imobiliário ele tem uma liquidez média diária de 3,4 milhões
E o último rendimento dele foi de 11 centavos. O fundo VGIR11 ele está com um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 14,10%. Ele tem um patrimônio líquido de aproximadamente 1 bi e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,74, o que está dando um P sobre VP atualmente de 1,01. Então, no caso do VGIR11, o valor da cota está sendo negociada praticamente pelo valor que ela realmente vale. Nas últimas 52 semanas, ela teve uma mínima de R$ 9,15 e uma máxima de R$ 9,90. E ele registrou nos últimos 12 meses uma valorização do valor da cota de 5,16%. Em relação à composição da carteira desse fundo imobiliário, 100% da carteira está alocada em CRIs, sendo que 98,7% desses CRIs são indexados ao CDI e o restante, que é 1,3%, está indexado ao IPCA. E antes de eu trazer para vocês o segundo fundo imobiliário, se esse vídeo está fazendo sentido para vocês, se vocês estão gostando da maneira que eu estou apresentando esse fundo imobiliário, aproveita para deixar o seu like, que isso não tem custo nenhum para vocês, mas me ajuda demais no crescimento do canal. E o segundo imobiliário que está pagando mais que o MXRF11 e está custando menos é o VGHF11. No dia que eu gravei esse vídeo, a cota estava sendo negociada por R$ 8,88. E a liquidez média diária desse fundo imobiliário é de aproximadamente 4 milhões. Esse fundo tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhões e o valor patrimonial por cota é de R$ 9,16, o que dá um P sobre VP de 0,96. Isso significa que essa cota desse fundo está sendo negociada por um valor abaixo do que vale realmente o valor da cota do VGHF11. O último rendimento das cotas desse fundo foi de 0,9 centavos e o acumulado de dividend yield nos últimos 12 meses foi de 13,96%. Falando sobre a composição de investimentos desse fundo imobiliário, o VGHF11 investe 59,3% da sua carteira em CRIs, 35% em outros fundos imobiliários, 3,9% em SPI, 1,5% em FDICs e 0,3% em outras ações, sendo que 62,6% desses CRIs estão indexados ao IPCA e 37,4% estão indexados ao CDI. E sobre a variação desse ativo nos últimos 12 meses, o VGHF11 atualmente está sendo cotado por R$ 8,88, como eu já disse anteriormente, mas ele teve uma mínima nas últimas 52 semanas de R$ 8,63 e teve uma máxima de R$ 9,88. E nos últimos 12 meses, o fundo registrou uma desvalorização, ou seja, uma queda de 5,73%. E como prometido no começo do vídeo, eu vou deixar agora para vocês um comparativo, como se você tivesse investido R$ 150 e deixasse por 12 meses investido em cada um dos fundos, o MXRF11, o VGIR11 e o VGHF11. E lá vai ter um comparativo e quanto você teria de rendimento se tivesse deixado esse valor investido por 12 meses. Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Só queria lembrar vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu só trouxe para vocês dois outros fundos imobiliários que estão com uma boa rentabilidade e estão com um custo muito acessível. Mas se você tem alguma dúvida de como fazer uma análise mais a fundo sobre fundos imobiliários, eu deixei um outro vídeo falando sobre 5 indicadores muito importantes que vocês devem analisar antes de comprar e escolher o seu fundo imobiliário. Depois dá uma conferidinha lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se ele fez sentido para vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês serem notificados que ele está sendo postado lá. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!